Oi, galerinha! Alguns de vocês podem se identificar um pouco mais com a aula de hoje, a nossa aula de número 12, onde nós vamos trabalhar a educação financeira aplicada por jovens no campo. Na aula de hoje nós vamos aprender alguns conceitos básicos que são fundamentais para um bom desenvolvimento para você que quer empreender na área do campo. Então vamos lá para a gente conhecer a nossa aula de hoje. Como eu falei, nós estamos falando de educação financeira aplicada por jovens no campo e como habilidades da aula de hoje nós temos selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados à matemática para resolver problemas de natureza diversa, incluindo aqueles que permitem a produção de novos conhecimentos, comunicando com a precisão de suas ações e reflexões relacionadas às constatações, interpretações e argumentos, bem como adequando-os às situações originais. Primeiro ponto da aula de hoje é a gente entender que a educação financeira, no campo, ela torna-se muito importante para os jovens de todas as classes. Porém, ela é mais relevante para aqueles que pertencem à classe da agricultura familiar. Por que ela é mais relevante para essa classe de estudantes? Como a gente fala de agricultura familiar, ela requer um maior controle, disciplina e planejamento para que os jovens, e assim como a sua família, não se percam com relação ao nosso querido lucro, né? A gente tem que sempre tomar um grande cuidado na hora de empreender em família. A gente tem que começar a ter uma mentalidade disciplinar bem maior do que quando a gente fala do empreendimento no campo para outros setores que são de maior porte, tá bom, galerinha? Nós temos uma lei que ampara e que diz o que é a agricultura familiar, aonde se enquadra esse perfil. Vamos lá para a gente conhecer. De acordo com a lei 11.326 de 2006, é a agricultura familiar, atividade rural em até 4 módulos, aonde a mão de obra é familiar, né? É pai, a mãe, o filho, e o rendimento proveniente dessa família vem da sua própria propriedade, tá? Essas 3 são as características que vão dizer que você faz ou não parte do que nós chamamos de agricultura familiar. A educação financeira para jovens tem como objetivo, entre outros, fazer com que os jovens não se baseiem apenas no conhecimento passado de pai para filho. Não vamos menosprezar o conhecimento de papai, conhecimento de mamãe de jeito nenhum. Mas a gente não pode se prender a somente isso. Um exemplo. Eu não sei se vocês já viram uma situação de uma mulher que ela ia preparar carne e aí ela sempre cortava a peça para cozinhar na panela de pressão no meio. Sempre no meio, sempre no meio, sempre no meio. E uma vez o esposo perguntou para ela, mas amor, por que você não faz ela inteira? Vai ficar tão bonita o prato inteiro? Ela, não, mas sempre tem que cortar no meio, a mamãe sempre fez assim e eu aprendi desse jeito. Aí ele, mas por quê? Aí um dia ela perguntou da mãe dela, mãe, por que a gente sempre corta essa peça no meio? E aí a mãe dela respondeu, não, minha filha, é porque como a panela que a gente tinha era pequena, aí eu tinha que cortar no meio para poder caber. Então, às vezes, o modo como você aprendeu algo não é o modo mais prático de se executar aquilo. Às vezes era o modo como a pessoa fez porque eram os recursos que ela tinha no momento. Então, se você tem aí, né, um empreendimento de agricultura familiar, aonde você tem uma técnica que é utilizada pelo seu pai, que foi passado pelo pai dele, pelo pai do pai, você seria interessante pesquisar se essa maneira de trabalho é a mais prática, é a mais rápida e é a que tem o menor custo, né? Nem sempre o que a gente aprende, que é passado pelo senso comum ou pela vivência, é de fato o modo mais eficiente de se executar uma ação. Então, pense nisso, viu? Nessa questão de educação financeira é muito importante o estudo,
buscar conhecimento, buscar informação para poder agir. Tranquilo? Então vamos continuar lá na nossa aula. Educação financeira para os jovens, ela visa alguns pontos principais. Primeiro, que os jovens busquem conhecimentos técnicos para um manejo adequado da propriedade. Olha só, conhecimento. Pode prestar atenção, desde a nossa aula 10 até aqui a nossa aula 12, nós estamos sempre falando da importância do estudo. O estudo é muito importante na área financeira, viu, galerinha? Outro ponto que é interesse da educação financeira para os jovens é que os jovens adquiram conhecimento na área financeira para assim melhorar o quê? Um modo como a gente administra ou vocês administram a propriedade rural. Conhecimento na parte financeira é fundamental, né, pessoal? Porque se eu vou administrar algum empreendimento, eu tenho que ter noções. E para ter essas noções, eu tenho que buscar conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Hoje, com o avanço de novas tecnologias, o êxito rural, o aumento da automatização da mão de obra, há necessidade de gerir a propriedade rural como sendo uma empresa, para que possa entender se a saúde financeira daquele empreendimento é viável ou apenas sustentável. Qual a diferença da saúde financeira viável para a saúde financeira sustentável? A saúde financeira viável, pessoal, é aquela na qual você vai investir e ela realmente vai trazer cada vez maiores lucros. A sustentável é aquela da qual você vai tirar apenas o básico, o necessário para que você possa se manter. Como que você vai distinguir se um empreendimento que você está gerindo junto com a sua família tem esse aspecto viável ou sustentável? Você vai ter que adquirir mais conhecimento no ramo financeiro, né, na parte administrativa, noções básicas. Nem sempre você vai, então eu tenho que fazer uma faculdade de administração. Hoje na internet nós temos muitos cursos online, nós temos muita informação em fluxo constante, dos quais você pode estar adquirindo conhecimento para fazer essa análise, tá bom, galerinha? Então, não entre em desespero, não ainda. Então, vamos lá para a gente continuar na nossa aula e entender um pouco mais sobre essa parte, ó. O termo educação na área de finanças significa o conhecimento de termos financeiros de mercado, a habilidade com o uso da matemática financeira para interpretar dados financeiros e a capacidade de tomar decisões quanto ao uso do dinheiro. Então, ó, para você ter uma noção básica do que é necessário para administrar a sua agricultura familiar, esses 3 pontos são muito importantes. Por que eu tenho que saber termos de financeiros de mercado? Primeiro que eu tenho que conhecer o mercado para onde eu estou vendendo. Ah, professora, mas eu só vendo para os meus vizinhos. Mas esses teus vizinhos, eles gostam do teu produto? Se você tiver um produto diferente, as vendas vão ser maiores ou vão ser menores? Você tem que conhecer o seu mercado, ver a melhor maneira de abordá-lo para ter um melhor recurso depois. Com relação à matemática financeira, vocês sabem, né? Trabalhar com dinheiro é cálculo infinito. É você saber de juros, caso você tenha interesse em empréstimos. É você saber se você dá desconto, se vai te render algum lucro, se vale a pena dar desconto em alguns materiais. É saber se o que você investiu em um material e se você for dar um desconto, se aquilo não vai gerar para você mais gasto do que lucro. Tem produto que não vale a pena você dar desconto porque o investimento que você fez para adquirir ele acaba se tornando maior do que o lucro que você vai ter. Então, isso é muito importante. E essa capacidade de tomar decisão? Galerinha, confesso, ó, não é todo mundo que tem essa capacidade de tomar decisão
quanto ao dinheiro. É saber aonde você vai cortar custos, gastos, é saber aonde você vai investir lucros, é saber a hora de gastar e a hora de economizar. Poucas pessoas desenvolvem uma educação financeira aplicável nessa parte. Falo por mim, viu? Experiência própria. Aspectos importantes. Quando você for trabalhar a sua agricultura familiar ou o seu modo de fazer renda para a sua família, veja alguns aspectos que são fundamentais. Orçamento. É de fundamental importância a separação das finanças familiares das finanças da propriedade. Senão você pode acabar criando uma bola de neve e uma dor de cabeça que não tem fim. Na propriedade rural, precisamos separar receita, custos fixos, custos variáveis de custo. Cada um desses aqui, galerinha, tem um significado diferente e um tipo de uso. A receita. Receita é a quantia de renda gerada pela venda dos produtos ou serviços produzidos na propriedade. Então, você tem uma receita, você sabe qual é ela, você vai ter que trabalhar essa receita para não fazer com que ela se perca nesses outros três aqui, ó. Custos fixos são aqueles custos que ocorrem mesmo que a atividade não esteja produzindo. É aquele custo que você sempre vai ter todo mês, todo trimestre, todo quatrimestre, aquele custo que é algo fixo, que você sempre tem que ter um investimento para poder suprir esse custo. Custos variáveis são aqueles custos que ocorrem de acordo com a sua produção e venda dos produtos ou serviços produzidos na propriedade, bem como custos eventuais de manutenção. Então, ó, aqui eu tenho, independente se eu estou produzindo, mas eu tenho um custo, tenho uma taxa que eu tenho que pagar, algum financiamento que você fez da propriedade, que todo mês, mesmo você não produzindo, você tem que arcar com esse custo. Esses aqui são variáveis. Eu estou produzindo um certo produto e para ele eu tenho um custo de embalagem, eu tenho um custo de mão de obra, eu não produzo ele sempre, mas no período que eu estou com ele em produção, eu tenho esses outros custos embutidos junto. Então, ele vai se enquadrar aqui nos variáveis. E nós temos o custo, que é a somatória de todos os custos fixos mais os custos variáveis. Esse daqui, ele vai ser o teu custo total do teu empreendimento. Já conheci, já sei o que é receita, já sei o que são os custos fixos, variáveis. Como que eu vou empreender? Primeiro ponto, planejamento e meta. Eu tenho que ter planejamento e metas bem determinados que vão indicar o nível de consciência financeira e que eles vão exercer um papel essencial na relação com o dinheiro. Se eu sei aonde eu quero chegar, se eu sei as minhas metas, eu tenho que ter meios para atingir ela. Os meios, eles vão surgir aqui nos teus planejamentos. Um método muito utilizado é o método SMART. Ele é considerado uma poderosa ferramenta para avaliar objetivos e auxiliar no planejamento para alcançar esses objetivos de modo mais eficiente. Mas o que é o método SMART? Bom, aqui nós temos o que nós chamamos de uma sigla em inglês. Cada letra dessa representa uma meta, um método de você ter o alcance dos seus objetivos. Ó, se você for olhar, SMART está aqui, ó, S-M-A-R-T, SMART. Aqui, no específico e direto, nós vamos ter uma meta que tem que ser específica e uma grande chance de ser alcançada. Por isso que aqui nós temos específico. Eu tenho que traçar uma meta que seja clara e objetiva. Como que eu vou traçar essa meta clara e objetiva? Eu vou ter que saber quem está envolvido nesse objetivo,
o que eu quero realizar, onde esse objetivo deve ser alcançado, quando eu quero alcançar esse objetivo e por que eu quero alcançar esse objetivo. São questões que você vai responder para poder ter maior clareza nesse objetivo, na sua meta a ser trabalhada. Mensurável. Poderá ser medido o resultado final. Nessa meta aqui, nesse objetivo, a meta SMART, ela diz que eu tenho que ter critérios para medir o meu progresso. Eu tenho que estabelecer modos de medir e saber se eu estou evoluindo ou não nas minhas metas. Se eu não tenho critério para poder mensurar, para poder medir o meu progresso, eu não tenho como saber se eu vou realmente alcançar o meu objetivo, se eu vou realmente alcançar a minha meta. Nesse daqui, eu tenho que fazer questões como quanto, como sei que eu vou atingir o meu objetivo, qual é o meu indicador que mostra que eu estou evoluindo, que eu estou progredindo dentro da minha meta. Alcançável. Difícil, mas possível de chegar. Aqui na meta SMART alcançável, eu tenho que ter um objetivo atingível, algo que eu consiga realizar. Então, aqui dentro, como algumas questões para você poder determinar que o teu objetivo é alcançável, você tem que pensar: eu tenho recurso, eu tenho capacidade para essa atividade? Se não, o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo tempo? Eu estou perdendo dinheiro? O que está acontecendo? Os outros já fizeram isso que eu quero fazer? Se eu sei que outras pessoas fizeram e sei o método que ela usou e se ela teve sucesso ou não, isso pode fazer com que eu saiba que a minha meta é ou não alcançável. Tranquilo? Realista. Olha, gente, isso aqui é muito relevante, tá? Eu tenho que ser realmente realista com as minhas metas. Eu tenho que ter ciência do recurso, de onde eu estou e a minha capacidade. Então, gente, quando você vai planejar alguma coisa, nós temos que ser extremamente realistas, tá? Por exemplo, eu queria ser professora de biologia. Não, queria ser professora de biologia, não. Eu queria fazer direito na época que eu estava estudando para o meu vestibular. Mas qual era a minha realidade naquela época? Eu sabia que as minhas notas não eram tão boas. E na época o ProUni estava iniciando, então existia o vestibular. Você fazia, digamos, era uma única chance que você tinha e você tinha que escolher a área que você ia concorrer. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que ser realista. E eu vi que para o curso que eu queria, as minhas notas não seriam suficientes para eu entrar. Então eu fui de acordo com aquilo que eu sabia também fazer, que eu tinha um bom desempenho, e fiz o vestibular para Química. Eu sou professora de Química hoje. Eu fui extremamente realista com as minhas capacidades naquele momento, para poder hoje estar aqui sendo professora de Química na mediação tecnológica. Então, é muito importante a gente ser realista e ter algo concreto e relevante no nosso objetivo. E o último, né, que é o oportuno ou temporal, nós temos que ter prazos bem definidos para realizar o nosso empreendimento. Tem que ter um início, né, e um fim para aquilo que eu vou fazer, né? O meu objetivo, eu vou perguntar, ele tem prazo? Quando que eu vou atingir esse objetivo? Quando que eu vou começar a trabalhar esse objetivo? Isso é fundamental, galerinha, para a gente poder atingir as nossas metas. No planejamento das finanças da propriedade rural, após estabelecer as metas, é necessário elaborar o plano de ação para atingir os resultados esperados. Preciso planejar, ou seja, vou definir metas e elaborar o plano de ação. Executar, durante a execução, eu vou conduzir e realizar as ações. Controlar, ou seja, eu vou checar as metas com os resultados. E, por último, agir, ou seja, eu vou definir ações para corrigir, prevenir ou melhorar algumas das ações que foram desenvolvidas. E aí, para vocês, o Mão na Massa, vocês têm um filme para assistir e uns questionários que são bem interessantes com relação a esse filme, né? Vocês têm aí um filme que vai retratar a situação
de uma pessoa que ganhou muito dinheiro em pouco tempo e como ele lidou com essa situação. E vocês vão perceber que muitas das vezes o problema não é o dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e ainda assim não conseguir realizar algumas ações ou voltar a estar em um estado crítico financeiro porque não temos uma mentalidade financeira saudável. Então, fica ligadinho aí, presta bastante atenção nesse filme e responde o questionário com bastante sinceridade, viu? No mais, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!